A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Olá, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube, o canal Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like e sua opinião, sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Eu recebo carinhosamente meu querido amigo, espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você que se liga na Rádio Clube FM. Mais uma vez juntos, vamos estudar e aprender o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, e que Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre docilidade. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 98801-2675. Temos também o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismoestanoar@hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Se desanimas facilmente, não encontras motivos para ser alegre. Se te fechas às boas ideias e sentes no lugar do coração uma pedra, se te é fácil enxergar defeito nos outros e tudo te parece sem brilho, reavalia o que fazes, retifica o teu modo de ser, toma rumo de espiritualidade e grandeza, como o rio que procura o mar, e olha com positividade o mundo e as pessoas. Atua no bom sentido, que a vida se mostra bela. Ama, compreende, rompe o pessimismo e te descobrirás em paz. Uma vida melhor te espera. Viver apenas uma pedra ou um inseto o fazem, mas viver bem é obra de inteligência e de amor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre docilidade. Ao impacto da volumosa carga de informações que sobrecarrega os ombros humanos, nos dias correntes, a criatura desarvorada vê-se empurrada para as fugas espetaculares, utilizando-se de armas variadas de agressividade. Se nós voltássemos aqui a um século atrás, não precisa muito, um século, 100 anos atrás, as informações que tínhamos eram precárias. Muitas vinham através do rádio, muitos no início aí com válvulas que demoravam cerca de quase meia hora para ele começar a funcionar. Os jornais escritos, que nem todos tinham acesso, principalmente no interior. Então, hoje nós temos uma enxurrada de informações o tempo inteiro. E parece que tem hora que a mente não dá conta de tantas informações que nós, através das redes sociais, da televisão, enfim, dos transeuntes que encontramos, cada um falando uma coisa, o que não era comum há um tempo atrás. Isso sobrecarrega muito. E aqueles que não sabem controlar costumam aí cometer sandices, agressividades e outras coisas. Chumbadas a insensatez que as governa, estiola os sentimentos nobres, acobertando-se sob justificativas infantis, como se desejasse, não obstante as atitudes infelizes, atrair simpatias e amizade. Não as obrigando, reage com violência, testando precariedade dos valores aceitos que pretendem conduzir e propagar. Então, nesse particular,
os fatores essenciais ao equilíbrio social, ao intercâmbio cordial, ao labor da harmonia em equipe, escasseiam lamentavelmente. Desse modo, cortesia, cordialidade, gentileza e bom tom, educação, etiqueta e docilidade constituem expressões do passado, ora examinadas com severidade e tidas como fraqueza de caráter e desequilíbrio emocional. As pessoas antigamente tinham esse respeito maior, né? Eu faço parte dessa geração, eu não consigo chamar minha mãe de vocês, de senhora. Os mais velhos de senhor, hoje você vê garotos aí chamando o pai e a mãe pelo nome de você, assim muito próximo. Sou também daquela geração que bastava uma pessoa mais velha chegar num assento, num coletivo, que você automaticamente levantava, você nem pensava, ia no automático, cedia o lugar para ela. Hoje você vê jovens que colocam fone de ouvido, fingem que está dormindo, para não dar ou não ceder o seu lugar a uma pessoa mais idosa. Como mudou isso? As pessoas se reuniam nos horários de almoço, do jantar, nas refeições, e antes de começarem a comer, normalmente o chefe da casa ou a matriarca fazia uma prece, uma oração em agradecimento a Deus aos alimentos que estavam ali sendo fornecidos. Não existem mais. Infelizmente, muitas coisas pioraram nesse sentido. Então, a sensibilidade e a emoção, em consequência, passam à condição de desarmonia e desajuste psicológico. Humildade e delicadeza, da mesma forma, são tidas como covardia e recalque. Sem dúvida, não advogamos a aparência gentil, o gesto delicado, a elegância da forma, com desprezo às essências íntimas que constituem as manifestações da cortesia. Também não é fingimento, não é hipocrisia, né? Você fingir virtudes que não possuem, é ser educado apenas no templo religioso, é um senhor bondoso, uma senhora gentil e cortês, mas no lar, na rua, não é assim. Então, não é por aí. Tem que partir de um coração limpo, puro e ser natural. O homem deve ser sincero, exercitar a verdade, cultivar atitudes retas, expressar opiniões honestas, especialmente quando vinculado à religião espírita que esposa com diretriz de felicidade. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção, por exemplo, porque os religiosos, de um modo geral, inclusive nós falamos muito dos vícios, né? Batemos muito nessa tecla contra o tabagismo, contra o alcoolismo, contra as drogas e tal. Mas existem tantos vícios feios, horrorosos. O vício de falar mal da vida alheia. A pessoa fica viciada em denegrir a imagem do outro, da religião do próximo. Nossa, como é feio isso e desagradável. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que falamos, porque às vezes as nossas atitudes estão exatamente o oposto daquilo que falamos, né? Se convidado a ajudar alguém caído, não reúna espinhos das mãos, nem calços luvas ásperos para o Ministério do Socorro. Eu já falei muitas vezes, volto a falar, se você for atender um pedinte que está passando por sua rua, apertou a campainha de sua casa, pedindo um alimento, não o humilhe. Se você for fazer isso, é melhor que diga que não tem. Fale que não tem. Porque você vai dar um prato de comida e dizer para ele, você é muito forte, tem que trabalhar, rapaz, você arrumou um serviço. Você está destruindo aquela pessoa que já está destruída. E quando pede comida, é porque realmente está com fome. Quando você pede dinheiro, pode ser para uma série de situações que ele vai usar. Para o bem, para o mal, não sei. Mas quando alguém pede comida, é porque realmente está precisando, está com fome. E não tem por que humilhar a pessoa. Se instado a ensinar a verdade, não a utilize como se fora estilete pontiagudo, esgaravatar as feridas dos infelizes. Se convocado ao exercício da fraternidade, não recorde os insucessos do amigo com quem convive. Olha, se você vai ajudar alguém, não comece a falar dos problemas que ele enfrentou no passado. Se chamado a servir, evita a máscara de enfado e coloca na face estremunhado e pessimista. O doente não ignora o sofrimento que o martiriza. O desesperado conhece o frio da inquietação e o calor do desconcerto íntimo. O infeliz experimenta o travo da amargura que padece. Não é necessário recordar-lhe dura violentamente. Não adianta.
porque você não vai auxiliar, você vai destruir cada vez mais uma pessoa, né, que já está destruída por si mesma. Nem a blandícia da astúcia pusilânime, nem a doçura dos lábios com fel no coração, nem a melifluidade da hipocrisia. A gente fala muito de hipocrisia porque é uma das coisas que a doutrina espírita sempre combate. Então, não adianta você fingir aquilo que não vive. Docilidade é também segurança interior, equilíbrio, conhecimento por experiência pessoal, os problemas com a exteriorização da paz real. No exercício do ministério espírita, não transfiras os teus conflitos, exteriorizando-os por meio de agressividade. Olha, se você tem algum problema pessoal, familiar, não leve isso para as casas espíritas, para as igrejas, para o seu local de trabalho. As pessoas não têm culpa do momento dos problemas que está vivendo. Então seja gentil. Deixe o seu problema de lado. Ninguém tem nada a ver com o seu problema. Não queira ficar carrancudo, revoltado e atacar pessoas que não têm nada a ver com o seu problema. Ser dócil e consolará com mais acerto. Recorda que Jesus, ao anunciar o Espiritismo, quer dizer, através do Consolador prometido, e a verdade é que ninguém consola ferindo nem edifica agredindo. Austero, mas jovial, rigoroso, porém cortês, produz. A semelhança dele, utiliza a verdade, a severidade, a honradez, docilidade com amor, porquanto só o amor, em qualquer circunstância, consegue o milagre da renovação da esperança e da legítima saúde espiritual. Verdadeira conspiração. Programa que se transmite de incauto a incauto, propalando ceticismo, negação. Religiosos em desalinho, combatendo afirmações imortalistas que foram ouridas nas fontes da sobrevivência. Pesquisadores honestos em teimosa dúvida, engendrando teorias fascinantes e complexas para fugirem à realidade da vida extrafísica. Indiferentes, zombando das respeitáveis conquistas alcançadas no campo da informação espiritual, como se estivessem idenes à desencarnação e, consequentemente, ao prosseguimento da vida. Técnicos das modernas experiências, embora vinculados a esta ou aquela confissão de fé, estabelecendo linhas rígidas de distinção entre os fenômenos da mente e do espírito, fixando-se em pomposa terminologia que, na maioria das vezes, mais perturbam os leigos que então desvairam. E não faltam nas lides espíritas aqueles que, fascinados pelas vãs concessões da ribalta brilhante, se deixam anestesiar ou aderem à nova onda, aguardando confirmação dos postulados doutrinários abraçados. Pedem provas novas, exigem fatos atuais, agregam às velhas dúvidas negativas modernas e dão ao inconsciente poderes divinatórios, transferindo para a mente, arbitrariamente dotada de possibilidades causais, o resultado das aquisições do espírito, esse jornaleiro da evolução em incessantes renascimentos e contínuas desencarnações. Preocupam-se e esperam que os outros lhe ofertem fatos probantes sobre a imortalidade, a comunicabilidade e a reencarnação dos espíritos, enquanto eles apenas negam, somente negam, sem provarem a validade da sua sistemática negação. Cômodos, coopera com a desordem que irrompe alarmante. Apaixonados, assolam os instintos e as paixões da personalidade infeliz. Neutros, pendem para a indiferença, numa neutralidade de nihilistas, dizendo aguardarem resultados. Continua o honesto labor da fé, penetrando cada vez mais as lições valiosas e consoladoras do espiritismo libertador. Aqueles espíritos que engendram dificuldades e criam cisânia, sempre os houve. Alguns estão invariavelmente contra. As próprias mazelas somente lhes permitem ver o que lhes apraz e convém. Não evitarão, entretanto, a viagem através da porta do túmulo. Conhecerão de perto a realidade e despertarão como ocorrerá contigo mesmo. Confia, portanto, e ama, servindo sem cansaço, vinculado ao ideal
de fé que te irmana a todos os homens, e ajuda-os. Se outro socorro não lhes puderes oferecer, ora por eles, compreende-os, pois que, embora não te reconheçam, também necessitam de ti. Se te parecer difícil essa atitude, repete mentalmente, como fez Jesus, perdoando-os ao declamar: eles não sabem o que fazem, e prossegue, tranquilo. A pretexto de preservar uma vida cristã normal, consentânea à atualidade, necessário proceder a exame acurado do comportamento, de modo a melhor aplicar as diretrizes evangélicas imprescindíveis à felicidade. Ninguém advogaria hoje a fuga espetacular à responsabilidade sob a justificativa de servir o Cristo. Improcedente também a tentativa de conseguir o aprimoramento espiritual sob a coerção do silício e a maceração do corpo, esse valioso instrumento que o Senhor concede para a dádiva da evolução. Todavia, a acomodação odierna aos hábitos da ociosidade em que muitos se comprazem, o gozo indiscriminado decorrente dos favores da leviandade generalizada, o comportamento dúbio a que muitos se entregam, a religiosidade no templo e o desequilíbrio nas atividades comerciais, como na convivência social, sem dúvida, são incompatíveis com a ética do Cristo, que ora os espíritos classificam em vigoroso chamamento para a restauração do amor e da paz na terra, sob as rutilâncias clarificadoras da caridade, desde que não se faz justo deixar caídos o criminoso e o revel, vencidos pelo desconcerto íntimo, não é lícito igualmente concordar com eles em nome do impositivo da tolerância. Adaptar por espírito acomodatício o rigor evangélico aos que se comprazem na ilusão e nos agravos de toda ordem, representa sustentar o crime e estimular a ignorância, que se multiplicam infaustosamente. Desde que não se torna mistério uma atitude de inimizade para com os maus e infelizes, porém compatível com as leis do amor, não se justificaria, em nome da fraternidade legítima, um comércio de vulgaridade, que fomentaria o desdobrar dos instintos agressivos daqueles que se agradam em atitudes perniciosas. Em todas as épocas da vida, a vida cristã tem representado um expressivo desafio aos que amam a verdade. Somente os que se conseguem impregnar do Espírito do Cristo lobrigam as vitórias legítimas sobre si mesmos, com o fruir dos decorrentes resultados da felicidade geral, a que todos propiciam. Não são estes melhores nem piores dias para os que pretendem exercitar elevação interior, vivência cristã, necessariamente cientificado da imortalidade e assegurado da continuidade da vida espiritual, conforme o comportamento sustentado na terra e os pensamentos vitalizados, enquanto na carne, inseridos nas comunicações dos espíritos, o cristão espírita dispõe dos mais vigorosos recursos para o triunfo, vivendo com os homens como criatura humana que é, não preservando nem usando artimanhas negativas, nem nefastas adaptações ao moderno contexto do pensamento em voga entre os homens, vulgarizando-se e se pervertendo, antes penetrando-se do amor e do bem, conforme os viveu e nos ensinou o excelso mestre de todos nós. Ninguém permanece incólume na jornada humana. Ninguém em regime excepcional face aos transes morais. Todos reencarnam com objetivos de elevação e para este desiderato as provações como as expiações chegam necessárias, convocando o espírito em depuração ao resgate que lhe facultará liberdade e paz. Mesmo aos espíritos missionários em apostolado de abnegação e amor, com as metas para a redenção humana nos diversos campos da cultura, da arte, da ciência, da fé, são exigidas as contribuições morais de longo curso, com as quais plasmam nos contemporâneos e nos pósteros as supremas lições
condições de que suas existências se fazem instrumento. Desafios que a vida oferece aos transeuntes da evolução, os dramas morais significam impositivos valiosos para quem se candidata à felicidade real. Compreendendo a alta significação da forma como se devem encarar os problemas e sofrimentos de toda a ordem, os estoicos do passado se condicionavam aos ideais da beleza, adquirindo resistências com que se esperavam superar as vicissitudes, liberando-se, através do esforço do autoaprimoramento, a novas conjunturas afligentes. Os transes morais, porém, são expurgadouros necessários ao homem para a sua evolução espiritual. Raros somente sabem enfrentar as situações difíceis com que a vida os requisita ao testemunho e à reparação dos erros. Preparados para a comodidade e educados pelos métodos da ignorância às leis da responsabilidade, os homens se acostumam a resolver problemas e inquietações pelo suborno, pela ilicitude desta e daquela expressão, permanecendo incapazes para refletir nos momentos graves que advêm inevitavelmente. Surpreendidos pelas realidades evolutivas, convocados ao reequilíbrio mediante os transes morais, complicam as situações, agravam as conjunturas, atirando-se por fim aos porões da revolta, em que se envenenam sem outra alternativa. Estes se debatem na busca ansiosa da fortuna. Aqueles se desgovernam ante as emoções espoucantes. Outros se atiram, sôfregos, às aventuras, tudo malbaratando para, quando surpreendidos pela pausa que o sofrimento propicia a fim de regularizar dificuldades, deixar-se a autodestruir pelos contingentes múltiplos dos equívocos acumulados e vitalizados em curso demorado. Sejam quais forem, porém, os transes morais que te cheguem, fita a amplidão da esperança e retempera o ânimo. Na luta, o triunfo pertence a quem insiste, intimorato, laborando sem termo. Não te agastes, porque foste chamado hoje ao aparente infortúnio. Escapa-te à lógica dos motivos que te constrangem à dor e às diretrizes de paz que poderás aurir, concluído o resgate. Examinando os transes que te cruciam, tem Jesus em mente e compara. Não digas, mas ele era o Filho de Deus, porquanto também o és. Nem asseveres, ele porém era perfeito, lembrando que a sua palavra sábia prescreveu: sede perfeitos, como o Pai Celestial é perfeito, e nada temas, até alcançares a perfeição, que a todos nós está destinada. Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. João capítulo 9, versículo 39. Cegos e cegos, há-os muitos em diferentes graus e estágios. Significativas, pois, as palavras de Jesus sobre qualquer aspecto consideradas. Uns são cegos por ignorância, outros por presunção. Valiosas advertências fugem desse modo em cada conceito evangélico, quando meditado e incorporado à ação, transformando-se em dinâmica salutar de valia inestimável. Há o que jaz na cegueira física e o que padece de cegueira espiritual. O ignorante, na sombra em que se debate, expunge o mau uso do conhecimento. O enfermo, na agonia que experimenta, repara as peças e implementos orgânicos que a imprevidência destroçou. O analfabeto, algoante da limitação constritora, reflexiona sobre as nuvens pardas do pouco discernimento, os prejuízos da nefanda utilização da cultura. Padecente da miséria econômica, exercita equilíbrio como decorrência da malversação dos valores de que fora mordomo. Os limitados desta ou daquela ordem, os que não sabem quando erram, transitam em compreensível cegueira e, graças à situação em que se encontram, recebem maior dose de entendimento, melhores recursos para a recuperação, mais amplo ensejo de equilíbrio.
muito judiciosos os conceitos do Senhor. Os que conhecem, no entanto, os regulamentos do dever, quando dispõem da cultura, da fé e da razão, aqueles que estão infortunados sobre o estatuto da imortalidade, os que usam o verbo para orientar, escrevendo ou falando, os que são veículos dos desencarnados, todos os aquinhoados com a notícia do Evangelho, não se podem permitir enganos ou dissipações, estreunices ou desgovernos morais, competição sensualista ou desgaste orgânico nas ilusões, porque tais se encontram dotados da responsabilidade que representa patrimônio valioso pelo Senhor concedido por empréstimo para superior aplicação a benefício de si mesmos e das coletividades onde se encontram. Os que veem têm menos justificativas quando erram, tropeçam e caem do que aqueles outros, os que não fruem da visão. Convidado ao trabalho inapreciável da renovação da terra, não te escutes relacionando dificuldades inexistentes ou problemas irreais. Refunde propósitos, seleciona valores e não te detenhas. Assimilando as lições preciosas através da comunicação dos espíritos, clareia a senda com a luz da ação enobrecida, porquanto os que veem e não atuam sofrerão cegueira, enquanto os que agem, embora os percalços e limites que experimentam, verão. Cegos e cegueira, nestes dias, marcham em consonância com as conquistas tecnológicas, aumentando o número dos que não querem ver, porque lhes não convém enxergar, a fim de não mudarem a tônica enganosa da vida transitória que logo mais se esfumará. Perfeitamente necessário, portanto, que medites em profundidade e despertes em definitivo, porque sofre de pior cegueira aquele que não quer enxergar. Assim, abre os olhos e segue ditoso. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Os mais altos louros. Podemos definir um herói como alguém que age em benefício do outro ou de uma causa maior, muitas vezes sob risco pessoal ou sacrifício significativo. O que o qualifica é sua ação. Citamos os heróis da pátria que se evidenciaram em momentos estratégicos da nossa história. Lemos sobre seus atos nos livros de história e os reverenciamos. Não menos herói é, no entanto, o bombeiro que entra em um prédio em chamas, ou alguém que doa um órgão para salvar uma vida, mesmo que seja a de um estranho. Às vezes, o maior ato heróico é simplesmente continuar. É o heroísmo de quem enfrenta doenças graves, luto ou pobreza extrema e mantém a integridade e a ajuda aos outros. Herói é um pai ou mãe que trabalha em 3 empregos para garantir o futuro dos filhos sem nunca perder a ternura. Christopher Reeve, em seu martírio de 9 anos de paralisia, depois de seu trágico acidente equestre, disse que o herói é um indivíduo comum que encontra a força para perseverar e resistir, apesar dos obstáculos devastadores. Em resumo, podemos dizer que o herói demonstra sua natureza no exato momento em que o nós se torna mais importante do que o eu. Foi o que aquela jovem demonstrou às vésperas de seu 23º aniversário, naquele fatídico dia de setembro de 1986. O voo Panam 73 pousara apenas para reabastecimento, quando o avião foi invadido por 4 homens armados, instalando o pânico entre os passageiros. Na frente da cabine estava a comissária-chefe, Nerja Bano. Ela poderia ter se evadido de imediato, mas ficou. Enviou um sinal aos pilotos, permitindo-lhes escapar pela escotilha de emergência. Com isso, frustrou o plano dos terroristas de sequestrar o avião, levá-lo para outro país ou jogá-lo ao chão. Foram 17 horas de terror que ela enfrentou com calma. Para que não fossem identificados os passageiros visados pelos terroristas, ela escondeu seus passaportes. Nerja acalmou as crianças,
abraçou passageiros assustados. Não pensou em si mesma, nem por um segundo. Manteve e transmitiu calma. Quando a noite caiu, as luzes do avião se apagaram. Os terroristas abriram fogo. O pânico foi geral. A porta de emergência estava aberta e os passageiros correram para ela. A comissária permaneceu firme, empurrando as pessoas para fora. Quando 3 crianças ficaram paralisadas de medo, ela os cobriu com seu corpo, recebendo todas as balas. Ela não sobreviveu àquela noite, mas salvou mais de 300 pessoas. Póstumamente, recebeu a mais alta condecoração da Índia por bravura em tempos de paz. Um filme lhe foi dedicado. Nas companhias aéreas, seu comportamento tornou-se parte dos programas de treinamento. Ela se tornou um exemplo de fidelidade além do dever. Afinal, quando teve de escolher entre a sua vida e a dos outros, ela escolheu a deles, sem hesitação, sem medo. Nesse dia, guindou-se ao altar dos que se sacrificam pelo bem-estar alheio. Ela retornou para a pátria espiritual, coroada dos mais altos louros, o sacrifício da vida pelos outros. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. No amadurecimento, não sejais ansioso, mas confia. Aguarda em silêncio. Trabalha. Olha dentro de ti. Jamais está só. Nós, meus queridos irmãos, sempre estamos acompanhados por espíritos zombeteiros, espíritos infelizes, obsessores, se assim ligarmos mentalmente. Mas, se tivermos uma conduta mais equilibrada, vamos estar o tempo inteiro acompanhados de bons espíritos. E nunca, em situação alguma, o nosso benfeitor espiritual vai nos abandonar. Nós é que viramos as costas muitas vezes para eles, mas jamais eles deixarão de cuidar de nós, mesmo nos momentos mais difíceis. Por isso que Jesus disse: vinde a mim todos vós cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Mais uma vez, Pedrosa, obrigado pela participação no programa de hoje. Como eu digo sempre, estaremos sempre em outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite, muita paz. Que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.